Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu quero iniciar fazendo uma celebração. Sim, uma celebração pelos números que a gente está alcançando com esse vídeo. Esse é o 65º vídeo do meu desafio de 365 vídeos. Ou seja, só faltam 300 agora. Fácil, né? Tem sido um grande desafio cada dia fazer um vídeo, cada dia escolher, preparar e internalizar o que eu tenho carinhosamente compartilhado com vocês. E isso para mim tem sido de verdade uma bênção, isso tem sido para mim de verdade uma oportunidade de cada vez mais ancorar meus aprendizados, rever os meus conceitos, as minhas questões, aproveitar os meus próprios conselhos para mim mesmo, né? Porque como dizia minha avó, se conselho fosse bom ninguém dava, vendia. E quando a gente fala algo para alguém, na verdade a gente está repetindo para nós mesmos. Fora esse 65º vídeo, eu quero compartilhar com vocês que a nossa fanpage, a arte de se relacionar com os homens, já ultrapassou hoje as 1000 curtidas. Nós já temos lá mais de 1000 pessoas que estão acompanhando esse trabalho e isso me deixa assim numa alegria muito grande. Meus amores, muita gratidão. Muito obrigada mesmo por esse voto de confiança, por esse compartilhar de aprendizados que nós estamos fazendo aqui a cada dia através desses vídeos, através das mensagens que eu recebo pelo inbox do Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail. Enfim, está sendo uma troca engrandecedora para mim e acredito que para vocês também, pelo feedback que eu tenho recebido. Também quero compartilhar com vocês que nesse final de semana eu fiz um trabalho extra e estou aqui trazendo convidados muito especiais. Eu ainda não posso dizer o nome porque eu ainda estou em negociação, mas nós vamos ter convidados especialíssimos no nosso workshop O Segredo dos Relacionamentos. Nós vamos ter um sexólogo, nós vamos ter uma terapeuta de casal, nós vamos ter casais que vão compartilhar as suas experiências, as suas dicas, os seus aprendizados. Também vamos ter homens em diferentes momentos dos seus relacionamentos, compartilhando com a gente qual é a visão deles em relação aos relacionamentos afetivos e amorosos. Ou seja, gente, esse workshop vai ser assim muito bacana. Então se inscrevam, eu já tô mandando, essa semana eu já tô mandando pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais de divulgação, o link para inscrição. Nós temos uma plataforma de inscrição e já está sendo preparado isso aqui nos nossos bastidores. No mais tardar amanhã, eu acredito que nós já estejamos mandando esse link para que vocês se inscrevam com muito mais tranquilidade. O meu nome é Cissa Henriques, eu sou Master Coach de Relacionamentos, trabalho mentorando mulheres a cada vez mais encontrarem mais equilíbrio, inteligência emocional e sustentabilidade nas suas relações. É um trabalho que me encanta. Eu também aqui no Rio de Janeiro represento uma organização mundial de desenvolvimento humano chamado Seminários Insight, em que de verdade vocês já estão aí, né? Talvez fartos de me ouvir falar, mas realmente o Insight, ele é parte integrante da minha vida, da minha família, das pessoas que eu amo e que são importantes para mim. E vamos ao nosso vídeo de hoje, né, Cissa? Chega de ficar falando. E hoje a gente vai entrar no terceiro tipo de carência afetiva. E talvez ao ver esse vídeo, se você se enxergue, você vai ficar assim um pouco preocupada ou triste. E a minha dica para você é não faça isso com você não. Simplesmente observa e começa a acompanhar esses vídeos, porque eu vou trazer muitas dicas para que você possa rever
esse seu comportamento. Eu falo muito de comportamento, gente, porque um comportamento não é o que nós somos na nossa essência. É algo que muitas vezes a gente faz nas nossas vidas sem estarmos conscientes e sem internamente sabermos se é isso mesmo que nós gostaríamos de fazer. Por isso que eu falo tanto de comportamento, de como a gente se comporta. E o nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dependência excessiva de atenção e carinho. E aí, mulheres e homens também, muita atenção se você se vê nesses exemplos que eu vou trazer aqui. E a pergunta que eu quero trazer para a nossa reflexão é: qual é a exigência que você faz dos seus relacionamentos? E para falar de exigência dentro dos relacionamentos e especificamente sobre a dependência excessiva de carinho e atenção, eu quero trazer para vocês, como já foi falado ontem, na falta de amor próprio, o quanto que esse tipo de carência sufoca, estremece e muitas vezes desfaz grandes relacionamentos. Porque um homem ou uma mulher, quando entra numa dependência muito grande de carinho e atenção, lembra aquilo que eu falei, que os relacionamentos começam a ir a ladeira abaixo? E é exatamente isso que acontece. Porque nós temos um comportamento, nossa, como eu já tive esse comportamento, principalmente no meu primeiro relacionamento, no casamento com o pai dos meus filhos, né? 25 anos casada com ele, como eu tinha esse comportamento, e muitas vezes, que são aquelas cobranças excessivas de atenção. É quando a gente pergunta por que não ligou, pergunta por que não veio me dar um beijo, pergunta por que você ainda não falou que me ama hoje. Nossa, quantas vezes eu falava isso pro Álvaro: você não falou que me ama hoje. E é muito interessante a gente ficar atenta quando a gente começa esse comportamento de nível de exigência do nosso relacionamento. Porque, inicialmente, quando isso ainda não tem uma dose excessiva, em alguns momentos é até gostoso. E aí chama até a atenção do nosso parceiro. Realmente eu não estou falando tanto e tal. Quando isso começa a virar quase que uma obrigação, uma exigência muito grande, começa a saturar. E aí começa mais uma vez o que eu falei, as brigas, as discussões, começa o desgaste na relação. Quando nós pedimos atenção demasiada, ou seja, a aprovação dos outros, ou seja, a atenção de todos e de tudo que está à nossa volta, é um forte indício de que você está com um ponto de atenção para se olhar. Que, na verdade, o que a gente exige do outro, nós temos que dar primeiro para nós. Se a gente, para se sentir amada, valorizada, especial e importante, a gente necessita que alguém fale isso pra gente, não funciona. Porque isso é uma lei de reciprocidade. O relacionamento, ele é uma constante reciprocidade. É como um ciclo que se retroalimenta. Você só pode exigir o que você dá. E mesmo assim, em relacionamentos, a exigência não é requerida. Lembra quando eu falei naquele vídeo que, na verdade, amor, ele não pode ser requerido, apenas recebido. Então, dê uma atenção especial nos seus relacionamentos se você se vê nesses comportamentos que eu relatei aqui. E olha, eu tenho uma experiência também em relação a isso. Muitas vezes isso não acontece só nos relacionamentos afetivos amorosos não, tá? Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas quando a gente pede isso até da nossa família, dos nossos amigos, das nossas relações. Então, fica atenta se você está sendo essa pessoa com esse tipo de comportamento e observa que isso é uma carência. E essa carência é uma falta de amor próprio. É uma falta de se reconhecer uma mulher especial e valiosa que você é. Essa é a minha grande dica para vocês hoje. Um ótimo domingo. Eu estou aqui com meus filhotes.
Vamos sair agora para dar uma volta e curtir esse domingo, porque se relacionar com os nossos filhos também é uma grande dádiva da vida, né? Então, um beijo, fiquem aqui, fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho e até amanhã. Tchau, pessoal, curtam seu domingo.